Boa noite, eu me chamo Vanessa, sou professora de Biologia do cursinho Aprovando. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo das células aí, conhecido como citologia, a área da ciência aí que vai abranger toda essa parte celular. Na aula passada nós podemos estar aprendendo aí um pouco do conceito, vimos a teoria celular, observamos as células procarióticas e eucarióticas, também identificamos as principais diferenças entre as células eucarióticas animais e as vegetais. Podemos observar as organelas que compõem cada uma dessas células e um pouco de suas funções. E aí, lembrando da estrutura básica de uma célula, né, que tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, nós começamos a ver aí a membrana plasmática. Hoje nós vamos estar relembrando um pouco do que a gente observou na aula passada, para poder dar continuidade à aula de hoje. Então, primeiro nós fomos aprender um pouco quais as principais funções da membrana plasmática. A gente pode observar aqui que a primeira delas é delimitar o espaço celular. Essa delimitação só é possível por conta da sua bicamada fosfolipídica. Como assim, professora? A gente viu ali que os fosfolipídios, aqui a gente tem uma imagem da estrutura desses fosfolipídios, que essa parte superior aqui, redondinha, nós vamos chamar de cabeça. Essa cabeça é uma região hidrofílica, ou seja, é uma região polar que tem afinidade com a água. Por isso, ela vai ficar na extremidade aqui da membrana plasmática, tanto aqui em cima como na parte inferior. E aqui mais abaixo, nós vamos ter os ácidos graxos, que nós vamos chamar de caudas. Essas caudas são hidrofóbicas, ou seja, são apolares, são regiões que têm aversão à água. Então, por conta dessa característica dos fosfolipídios aqui, nós vamos conseguir delimitar o espaço celular. Além dos fosfolipídios aqui formando a estrutura das células, nós vamos ter também algumas proteínas. Na aula passada nós vimos as funções dessas proteínas, né? Nós temos as principais aqui, que é a proteína de canal, a proteína carregadora, a proteína receptora e também a proteína de reconhecimento. Para entender um pouco mais sobre a segunda função da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva, nós tivemos que entender um pouco aqui como que funciona, o que é uma solução. E aí a gente viu o que é um soluto, o que é um solvente, vimos também os tipos de soluções. Aqui a gente viu as soluções hipertônicas, o que é uma solução hipertônica, o que é uma solução isotônica e também uma solução hipotônica. Então, a partir do entendimento desses três tipos de soluções, a gente vai compreender como se dá a permeabilidade seletiva. Aqui nós vamos chamar de transporte via membrana. Então, esse transporte ele vai estar diretamente ligado com a segunda função da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva. Nós vamos observar aqui que nós temos dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. Vamos iniciar aqui pelo transporte passivo. Esse transporte passivo, a característica dele é que ele sempre vai tender ao equilíbrio. Aí você me pergunta, como assim, professora? Vamos dar um exemplo aqui. Há 30 pessoas em uma sala de aula e não tem ninguém lá fora. Qual seria a tendência dessas pessoas? A tendência seria que algumas que estão lá dentro dessa sala de aula, que já está apertada, está abafada, saírem e irem para o lado de fora. Então, quando isso acontece, quando a gente passa uma substância de onde tem mais, de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, a gente vai tender ao equilíbrio e está diretamente ligado ao gradiente de concentração. Então, a gente vai ver aqui que o transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. Então, essas pessoas, as 30 pessoas que estavam nessa sala lá, vão começar a passar, algumas vão passar para o lado exterior para que haja um equilíbrio aí nessa quantidade de pessoas deste local. E o mais importante, o que é muito cobrado no vestibular, é que esse transporte passivo, a gente vai ver que ele não tem gasto de ATP. O que é o ATP? É a nossa moedinha aí de energia.
adenosina trifosfato. A gente vai estudar um pouco mais ela, mais especificamente, quando a gente estiver vendo as organelas lá. Mais à frente, passando aqui de membrana, depois a gente vai ver citoplasma e aí sim nós vamos entrar detalhadamente em cada organela. Esse é o transporte passivo. A favor do gradiente de concentração, vai sempre tender o equilíbrio e sem gasto de ATP. Agora nós vamos observar o transporte ativo. Voltando lá para um exemplo, vamos para o exemplo. 100 pessoas estão fora da sala e para que haja equilíbrio naquele ambiente, elas estão querendo entrar na sala. E tem uma pessoa que estava na sala, somente uma, está querendo sair. Essa pessoa que está querendo sair, sendo que tem 100 querendo entrar, ela está contra a maré, está contra o equilíbrio. O equilíbrio é entrar na sala, para que essa quantidade de pessoas que esteja fora seja dividida, seja algumas fiquem dentro. Então, essa pessoa querendo sair, ela vai ter muito gasto de energia. Por quê? Porque ela está indo contra o gradiente de concentração. O gradiente de concentração é que essas 100 pessoas que estão fora passem a entrar e não uma sair. Então, para que essa pessoa saia da sala, ela vai gastar muita energia. E aí a gente tem a principal característica, né? A principal diferença entre o transporte passivo e o ativo. Esse transporte ativo vai depender do gasto de energia, vai ter gasto de ATP, enquanto que o passivo não. E aí a gente vai observar que ele vai depender de enzimas. Mais à frente eu vou explicar melhor como é que acontece esse transporte para vocês. Vamos estudar primeiro os exemplos de transporte passivo. Nós vamos ter 3. A difusão simples, difusão facilitada e a osmose. A difusão simples é quando a substância ela vai passar através da bicamada fosfolipídica. Lembram lá da bicamada fosfolipídica? Nós vamos ter aquela parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. E o que acontece? Nós temos nessa primeira imagem aí, é um GIF na verdade, e aí nós temos muita concentração de oxigênio na parte exterior da célula e como o transporte passivo ele vai tender ao equilíbrio, como tem muito oxigênio dentro, o que ele vai fazer? Ele vai passar para dentro da célula até que haja um equilíbrio de concentração aí desse oxigênio. Aí você me pergunta, quando que uma substância ela vai passar por difusão simples? Então, vai passar por difusão simples quando forem moléculas não polares, justamente por causa da estrutura da membrana plasmática. Lembra dos ácidos graxos? Eles são apolares. Então, para que passe uma substância livremente na camada fosfolipídica ali, a gente vai precisar que essa molécula não seja polar. Não seja iônica, como o íon sódio, o íon cloreto, e também que sejam solúveis em lipídios. Aí nós temos alguns exemplos aqui, justamente por causa dessa composição, né, de fosfolipídios aí que tem nessa camada de membrana plasmática. E aí nós temos exemplos aqui, o oxigênio, né, o gás carbônico, que são moléculas menores, não polares, e os hormônios esteroide. Esses hormônios esteroides aí são derivados do colesterol, que também é um lipídio, então ele vai passar livremente aí. Nós temos exemplos de hormônios esteroides, testosterona, estrogênio, cortisol. Então, esses são hormônios que vão passar livremente aí na camada fosfolipídica. Aqui no lado, a gente tem aí a gente pode observar que ali nos capilares sanguíneos, né, a gente vai ter o transporte a troca de gás oxigênio e gás carbônico ali. Então, vai ter maior concentração deles em um ambiente, eles vão passar livremente ali pelos capilares sanguíneos. O que acontece? Isso aí é uma difusão simples, então eles não vão precisar gastar energia, vai passar livremente somente ao favor do gradiente de concentração. Então, se tem mais oxigênio fora, ele vai entrar, e assim o gás carbônico. E aí essa passagem de um local através da membrana, né, de um local para o outro, do meio intracelular para o extra ou ao contrário, nós vamos chamar de difusão simples. Esse é o principal exemplo, essa troca de gases aí de o oxigênio e o carbono. Outro exemplo de difusão é a facilitada. Então, quando a gente tiver moléculas maiores do que os exemplos que eu dei anteriormente, né?
ou moléculas que serão polarizadas, como a glicose, os aminoácidos, eles não vão conseguir passar livremente pela bicamada. Eles vão precisar de um facilitador. E, como diz, né, aqui é o tipo de difusão, que é difusão facilitada. Esse facilitador aqui vão ser as proteínas. Elas podem ser proteínas carregadoras, como a gente viu na aula passada, que aí vão ser responsáveis por passar a glicose aí nessa membrana, ou podem ser proteínas de canal, como a gente vai ver no caso da água. E aí o que vai acontecer? Toda vez que tiver essa proteína facilitando a passagem, nós vamos ter uma difusão facilitada. Nós podemos observar aqui que temos 4 proteínas aqui nessa membrana, e aí, como é um transporte passivo, nós vamos tender ao equilíbrio. Então, aonde tiver maior concentração dessas moléculas, vai passar para o meio que está menos concentrado, até que haja um equilíbrio. E aí, nós não vamos ter gasto de ATP. Agora, falando um pouquinho sobre osmose. A osmose, ela é a passagem de água do meio com menor concentração de soluto para o meio com maior concentração. Então, a gente sabe que a água aí é o nosso maior solvente, é o solvente universal aí. E qual é a tendência da água? Ela tende a diluir os solutos. Então, ela vai de um ambiente onde tem menor concentração para onde tem maior concentração de soluto. Então, a água, ela sempre vai tender a ir a um ambiente onde tem mais soluto do que no local onde ela está. O que vai acontecer? Nós vamos observar aqui 3 situações e 2 tipos celulares. Nós temos aqui, por exemplo, uma célula que tem concentração fisiológica de cloreto de sódio em 0,9%. Nós vamos trabalhar aqui na célula animal com uma hemácia. Essa concentração de soluto dentro de uma célula é necessária para que ela viva em harmonia, para que ela viva em equilíbrio. Então, numa célula, a concentração fisiológica de cloreto de sódio é em torno de 0,9%. E aí nós vamos ter 3 tipos diferentes aqui de soluções. Nós vamos colocar essa hemácia em uma solução hipotônica, uma solução isotônica e uma solução hipertônica. Ou seja, essa hipertônica está mais concentrada, o isotônico está igual e o hipotônico está menos concentrada, de cloreto de sódio, no caso aqui, que é o nosso exemplo. Digamos aqui que na primeira situação, nós temos aí um ambiente hipotônico. Digamos que nesse ambiente nós colocamos água destilada. Qual a concentração de cloreto de sódio dessa água? É em 0%. Então, essa célula que tem 0,9% de cloreto de sódio está mais concentrada de soluto. Qual é a tendência? A tendência é que essa água do ambiente extracelular entre nessa célula, aí ela vai inchar. Só que nós não podemos falar esses termos, nós temos termos mais técnicos para designar esse inchaço da célula. Nós vamos dizer que essa célula está mais túrgida. E aí essa célula vai ficando túrgida, mais túrgida, até que um momento ela vai romper. Então, nesse ambiente hipotônico, a concentração de água vai sair do meio externo para o meio interno, vai deixando a célula túrgida, 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 até que a membrana não consegue segurar essa pressão de água que vai estar no ambiente interno, e aí nós vamos ter o rompimento, nós vamos chamar de lise. Lise celular significa que a célula morreu, morte celular. E aí, no caso da hemácia, nós vamos estar chamando de hemólise. Outra situação já em um ambiente isotônico. Digamos que esse ambiente isotônico foi colocado nessa solução soro fisiológico. Qual é a concentração de cloreto de sódio nesse soro? De 0,9. Então, essa concentração, tanto dentro quanto fora da célula, está semelhante. O que vai acontecer? A mesma quantidade de água que vai entrar, vai sair. Então, a célula ela vai ficar normal, ela não vai se alterar. Essa hemácia, por exemplo. Outra situação é no meio hipertônico. O que vai acontecer? Digamos que a gente vai colocar essa célula em um ambiente de água do mar. A concentração de cloreto de sódio no mar é de 3, 4, 5%.
Então, o que vai acontecer? Qual é a tendência da água? Ela vai sair de um meio onde está menos concentrado de soluto para um meio que está mais. Se a maior concentração fora, se a maior concentração de soluto nessa água do mar, essa água vai tender a sair da célula. E aí ela vai murchar, vai ter um aspecto estrelado. E a gente vai chamar esse aspecto estrelado de grenada. Então, a célula vai enrugar, vai murchar nesse ambiente hipertônico. Isso se tratando de uma célula animal. Agora nós vamos para a situação onde nós vamos tratar de uma célula vegetal. No primeiro momento, onde ela está num ambiente hipotônico, ela vai ganhar água, certo? Porque o que acontece? Vai ter um ambiente menos concentrado do que dentro da célula. Então, essa água vai começar a entrar e ela não vai romper, como aconteceu com a célula animal. Por que ela não vai romper? Por causa da parede celular. Lembra lá quando a gente estudou as células eucarióticas, procarióticas? Nas eucarióticas, nós estudamos a célula animal e vegetal. E a gente observou que uma das principais diferenças entre elas é justamente a presença dessa parede celular. Então, essa parede celular, ela vai proteger. A célula vai ficar túrgida, inchada. Lembra que túrgida é um sinônimo para inchada aí, que a gente vai chamar na biologia, túrgida. E essa parede, ela vai evitar que a água entre. A gente vai ver depois, lá quando a gente estudar especificamente as plantas, né? A gente vai ver que essa pressão que essa parede faz para que não entre mais, para que evite a entrada de água, para que ela não sofra a lise celular, vai ser chamada de pressão de Turgot. Então, vamos imaginar aí, por exemplo, uma bola de futebol. Então, essa bola de futebol, a gente vai encher, pegar uma bombinha, encher, fazer força, até ter um momento que a gente não consegue mais colocar ar para dentro. Justamente porque ela é feita basicamente de couro, aí essas bolas de futebol. E aí esse couro vai se comportar assim como essa parede celular. Vai ter um momento em que não é possível mais colocar ar para dentro dessa bola. Assim acontece com as células com a célula vegetal. Outra situação, no meio isotônico, o que vai acontecer? Já que a concentração está igual, ela não vai se alterar. Nós vamos falar que essa célula vai ser flácida. Mas por que flácida? Porque as células vegetais, elas precisam estar cheias para se encaixar melhor, para que essa estrutura seja formada de forma correta. Por exemplo, outro exemplo para que a gente possa entender. Uma bexiga, um balão. Se a gente assoprar um pouquinho, vai ter ar, mas ela vai ficar molenga. E aí a gente dá esse nome de molenga, nós vamos caracterizar como flácida. Se encher mais, ela vai ficar mais firme, mais rígida. Essa firmeza é importante nas células para que elas possam se encaixar por conta da estrutura delas. Por exemplo, uma folha. Se ela ficar murcha, se a gente for observar as folhas, elas são mais rígidas, então elas precisam, para que a estrutura da folha fique normal, a gente precisa com que essa célula seja mais rígida, e essa célula mais rígida, a folha vai ficar mais aberta, vai captar bastante luz, vai fazer bem fotossíntese. Então, por conta da estrutura da célula, ela precisa ser uma célula mais túrgida, assim como fica ali no meio hipotônico. E agora nós temos o meio hipertônico. No meio hipertônico, não altera a parede celular. O que acontece é que o citoplasma ele vai acabar perdendo volume, porque o que vai acontecer? A água vai sair de dentro da célula, vai para o meio externo, e a membrana começa a se deslocar da parede celular. Então, a gente vai ver que vai ter essas invaginações aí na membrana, ela vai começar a se deslocar da parede celular. E o vacúolo, a gente vai ver que a diferença de tamanho de vacúolo aqui, olha, para a célula que está no tamanho ideal, né, normal, vai ser muito grande, então o vacúolo vai diminuir. E a gente vai chamar isso de plasmogilizada, ou seja, a membrana se desprendeu, se deslocou da parede celular.
Então, é isso que vai acontecer com uma célula vegetal no meio hipertônico. Aí aqui a gente tem três tipos de soluções, né? Uma animaçãozinha para a gente entender. Então, no ambiente hipotônico, o que vai acontecer? Vai haver a entrada de água na célula, ela vai ficar túrgida, vai inchar. Na célula animal, a gente vê que ela acaba acontecendo a lise celular, né? Enquanto que na célula vegetal não, por conta da pressão de Turgot lá da parede celular. Ela não vai romper. E aqui no meio isotônico a gente vai ver que a entrada de água e saída da célula vai ser a mesma. E no meio hipertônico aqui a gente vai acabar vendo que essa célula ela vai ficar, vai perder muita água para o meio externo. Então esse daqui é o tipo de transporte passivo conhecido como osmose. E aí a gente tem os exemplos lá na sua casa, por exemplo. Quando a gente vai fazer uma salada, aí uma célula vegetal, vamos trabalhar com a alface. Se você fizer uma solução para ela onde vai estar muito concentrado fora, por exemplo, vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre na solução e colocar aquela alface lá para que ela fique temperada para que a gente possa comer, né? O que vai acontecer? Como vai estar mais concentrado, como vai estar hipertônico fora da célula, o que vai acontecer? A tendência é que a água que está na célula, ela vai para o ambiente externo. Por isso que a célula da alface, por isso que quando a gente deixa muito tempo temperada, assim, a gente observa que ela fica murcha. Então, a célula vai murchar. Esse é um dos grandes exemplos aí que a gente tem dentro da casa da gente, né? Acaba não observando. Agora, nós vamos passar para o transporte ativo. O transporte ativo, como a gente viu lá anteriormente, né? Ele vai ser contra o gradiente de concentração. Então, os principais exemplos são as bombas. O que vai acontecer? Vai passar para o meio intracelular, mas menos concentrado. A gente vai observar aqui que a célula vai estar invertida. Está mais concentrado de sódio aqui fora e aqui dentro está mais concentrado de potássio. O que vai acontecer? O sódio vai passar de onde ele tem menos para onde ele tem mais. Então, a gente tem menos sódio aqui na parte intracelular, e aí ele vai passar para onde ele tem mais, que é na parte extracelular. E isso quer dizer que ele está indo contra o gradiente de concentração e obrigatoriamente vai ter que ter gasto de energia. Então, a gente vai ver uma moléculazinha de ATP bem aqui se ligar a essa proteína e aí a gente vai ver que o sódio vai passar para o ambiente externo, onde tem maior concentração dele, e aí o potássio vai passar para o ambiente interno. Então, por isso, os principais exemplos desse transporte ativo são as bombas. Nós temos aí a bomba de sódio e potássio, muito conhecida, bomba de cálcio e a bomba de sódio e cloreto. Então, ele vai contra o gradiente de concentração. Vai passar de um local onde ele tem menos para onde ele tem mais. Menos sódio aqui no meio intracelular vai passar para onde tem mais sódio que está no meio extracelular e assim o potássio, mesmo esquema. Agora nós vamos trabalhar aí o transporte em bloco. Quando a gente tem uma grande quantidade de substância entrando ou saindo da célula. Por exemplo, uma ameba engolindo uma bactéria. Toda essa estrutura a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estiver estudando citoplasma, a gente vai ver que depende de todo o citoesqueleto, toda a estrutura que forma a célula. Quando essa substância grande for de caráter sólido, a gente vai estar falando de uma fagocitose. Essa situação aqui. Quando for de caráter líquido, nós vamos estar falando de uma pinocitose. Isso quando há uma estrutura, quando essa substância está fora da célula e a gente vai colocar para dentro. Então, esse daqui nós vamos chamar de endocitose. Quando estamos fazendo ao contrário, o nome dado é exocitose. Então, quando é para dentro, endo, para fora, exo.
Quando é para dentro? Quando a gente vai falar de uma molécula sólida, a gente vai ver que a célula aqui vai mexer com toda a estrutura do citoesqueleto, vai formar esses pseudópodes aqui e vai englobar essa grande substância sólida para dentro da célula. A pinocitose acontece também com a entrada dessa substância para a célula, a gente vê a setinha aqui, entrada para o meio intracelular, e aí a gente vai estar falando de alguma substância líquida. E aqui a exocitose, a gente vai falar quando é para eliminar, quando a célula está querendo eliminar alguma coisa. Entrou alguma substância dentro da célula, a célula se utilizou daquela substância por seu metabolismo e aí ela tem alguma coisa que não precisa mais. E aí a gente vai fazer uma eliminação dessa substância. E aí essa eliminação nós vamos chamar de exocitose. Agora, quando nós não estamos falando das duas principais funções da célula, que é delimitar o espaço extracelular e a permeabilidade seletiva, que a gente finalizou agora com o transporte em bloco, a gente vamos estar falando de funções especiais. Essas funções especiais nós chamamos de especializações de membrana. Nós vamos ver 3 tipos. As junções celulares, a gente vai ver que essas junções celulares elas vão estar ocorrendo aqui entre duas células, então junções vão ser estruturas que vão estar se formando aqui para que haja o ligamento entre duas células. Nós vamos estar falando dos hemidossomos, hemidemossomos e também das especializações de borda celular. Nós vamos ver detalhadamente cada um desses. Vamos começar com as junções celulares. Primeiro, nós temos aqui a zona de oclusão, essa região bem aqui, que se parece como se fossem alguns grampinhos que estão ligando uma célula na outra. A gente pode chamar de zona de oclusão ou de zônula de oclusão. É uma espécie de fechamento, de bloqueio. Vai ser uma barreira à passagem de substâncias indesejadas. Aqui nós temos uma célula do estômago. Qual é a função dessa célula do estômago? Ela vai absorver, essa célula do intestino aqui, a função dela é absorver. E aí vai ter muitas coisas boas passando aqui, mas também vai ter coisas que a gente não queira que entre na célula, como bactérias, toxinas. Então essas junções celulares são especializações da membrana para que haja essa barreira a essas substâncias que são indesejadas. Então, para que essas substâncias não entrem aqui na célula, nós vamos ter a zona de oclusão. E aí, outro tipo de junções celulares vão ser as junções adesivas, que são essas aqui embaixo. Ou também nós podemos escutar como junções aderentes. É como se fosse uma fita. Essa fita, como vocês podem ver, ela vai passar aqui por cima e por baixo, como se ela estivesse grudando aqui as duas células. Ela vai ser responsável pela adesão e também pelo movimento. Então, é ela que vai ligar uma célula na outra e também vai ser responsável pelo movimento, porque ela vai estar ligada a proteínas aderidas, que é a quitina e miosina. A gente vai ver lá quando estiver estudando tecido muscular, que são as proteínas que são responsáveis pelo movimento. Então, assim que uma célula aqui fazer o movimento, essa outra célula que está ligada a ela através dessas junções adesivas aqui, através dessas proteínas, vai fazer o mesmo movimento junto. Então, ela vai permitir, quando, por exemplo, haja uma contração muscular, o movimento em conjunto das duas células. Essa é a função das junções adesivas ou junções aderentes. Nós vamos ter aqui o demossomo, esse terceiro aqui. Então, ele vai funcionar como se fossem placas comunicativas, como se fossem parafusos. Aqui entre essas placas, nós vamos ver várias linhas, como se fossem parafusos. Esses parafusos ficam ligados a filamentos de queratina, que formam o esqueleto da célula. Então, esse desmossomo aqui, ele vai ser responsável tanto pela adesão, vai ligar uma célula a outra, quanto pela estrutura, já que a gente vai ver esses filamentos aqui interligados a todo o citoesqueleto da célula. Outro tipo de junções celulares
vão ser aqui as junções comunicativas, também podem ser conhecidas como junções gap aqui ou plasmodesmos. Ela vai ser responsável pela troca de substâncias. É como se fosse um cano, tá aqui essa amarelinha. É como se ela fosse um cano. São canais proteicos bem grandes que vão permitir a livre passagem de substâncias de um lado para o outro da célula. Então, são substâncias que precisam ser trocadas de maneira muito imediata e intensa, e elas não vão se dar o luxo de passar, por exemplo, aqui por essa membrana, o meio intracelular aqui, e depois por outra membrana. Então, como elas precisam ser passadas com bastante frequência, elas vão ter essas junções gap aqui para poder passar. Agora nós vamos ter aqui os M-demossomos aqui, que são esses verdinhos aqui. M, no latim, que significa semi. Então, quando a gente tem, por exemplo, um semi-extensivo, não é um extensivo total, é um extensivo pela metade. O semi-analfabeto não é um analfabeto total, é um analfabeto parcial. Então, esse M-demossomos aqui, ele vai se comportar igual aos desmossomos aqui que a gente viu anteriormente. Só que ele é só pela metade, a gente vai ter bem aqui, olha. Ele vai ser a junção da célula a essa lâmina basal bem aqui embaixo. Então, aqui a gente tem a lâmina basal, então para que a célula se grude a ela, a gente vai ter os M-demossomos aqui. E é como se fossem placas com filamentos, e é por isso que quando a gente puxa assim a nossa pele, só tentar puxar aí aqui do braço, ela não solta, porque ela está presa a essa lâmina de suporte aí, que é a lâmina basal, através dessa especialização de membrana chamada M-demossomo, tá? E aí a gente vai ter outros tipos de especializações, que são as de borda celular. Aqui nós vamos ter a primeira, microvilosidades. Essas microvilosidades aqui, elas são responsáveis pela absorção, vão estar muito presentes ali no intestino delgado. O que vai acontecer? Essa especialização aqui vai aumentar a área de contato. Então, essa célula tem por característica absorver nutrientes, né? Então, se ela fosse reta aqui, ia ter uma área de contato bem menor. E com essa especialização aqui de microvilosidades, que ela vai dar essas voltas, esses vilos aqui, ela vai aumentar a área de contato. Então, a célula vai ser capaz de absorver muito mais nutrientes do que ela seria se fosse uma membrana lisa. Também, aí nós vamos ter as interdigitações, que são essas bem aqui embaixo. Essas interdigitações, elas vão ser responsáveis pela adesão. Então, essa interdigitações é como se fossem dedos que estão encaixados, digitações aqui, olha. Nós vamos ver nessa imagem que é como se fossem digitais, né, como se fossem dedos encaixados um no outro. Então, ela vai ser responsável pela adesão, vai ter uma estrutura correta para que uma célula se encaixe na outra. E também vai aumentar a superfície de contato aí para que haja o transporte passivo aí entre elas, para que uma substância passe tranquilamente aí na membrana plasmática. Então, vai ser muito importante na troca de substâncias. Bom, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Como nós já finalizamos a parte de membrana plasmática, vamos passar agora para o citoplasma. Esse citoplasma aí nós vamos estar entendendo basicamente qual a composição dele, como é que ele vai estar organizado aí dentro da célula. Entendemos por citoplasma toda a região da célula localizada entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, toda essa parte aqui que está nessa cor azulada, entre essa parte que delimita aqui a célula, chamada de membrana, e o núcleo, nós vamos estar chamando de citoplasma. Esse citoplasma pode ser o citoplasma figurado ou o que nós chamamos de aloplasma ou citosol. O citoplasma figurado vai ser caracterizado pelas organelas que nós temos presente aqui nessa célula, que é o retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, complexo de Golgi, os centríolos, todas essas organelas que estão presentes nessa região, todas as organelas dentro da célula serão chamadas de citoplasma figurado. Essa é a parte do citoplasma figurado. Já o hialoplasma
ou citosol é a parte que tem a consistência um pouco líquida e gelatinosa. A gente vai ver um pouco dessa diferença aí entre líquido e gelatinoso, qual a importância dele para a célula. E aí essa parte que não tem organelas, que é essa parte mais líquida, mais gelatinosa, que a gente chama de colóide, vai ser a parte que nós denominamos de hialoplasma ou citosol. Nós vamos poder identificar aqui nessa imagem esse citoplasma é dividido em dois, o ectoplasma e o endoplasma. Essa parte, essa região aqui que está mais próxima da membrana, nós vamos chamar ela de ectoplasma. E a que está mais próxima do núcleo, nós vamos chamar ela de endoplasma. O ectoplasma, ele tem uma característica mais gelatinosa. Por que mais gelatinosa? Porque por ele estar mais próximo da membrana, ele precisa ser mais rígido para poder não romper, para não ter deformidades nessa célula. Então, por isso que ele tem essa característica gelatinosa. E por isso ele é rico em proteínas. Já o endoplasma, ele é uma região que precisa ser mais líquida, porque é ali, mais próximo do núcleo, que vão ocorrer todas as reações químicas, todos os transportes de substâncias, e a gente sabe que essa característica líquida, a característica da água, vai possibilitar com que esse metabolismo ocorra de maneira adequada. Então, é nessa região mais líquida que nós vamos ter todo o metabolismo acontecendo, essa região chamada de endoplasma. Nós temos aqui identificando a parte líquida, né, que nós chamamos de sol aqui, e a parte gelatinosa, o gel. Então, às vezes, a célula ela precisa fazer algumas especializações para que ela possa, por exemplo, aqui nessa imagem, os pseudópodes dela, que são esses falsos pés aqui. Ela precisa, então, desses falsos pés para poder, muitas vezes, englobar alguma substância, que vai servir de alimento, outra coisa, como energia também, né? Então, aí, o que vai acontecer? Essa célula, esse citoplasma aqui dentro, essa estrutura, ela vai se movimentar e aí vai fazer com que a região mais próxima aqui da membrana fique mais líquida. E essa diferença entre líquido e gelatinoso vai criar esses falsos pés aí, esses pseudópodes que a gente fala. E aí tem uma coisa interessante aqui, que quando a gente vai mudar essa região do citoplasma, que ele está numa parte líquida e vai para a parte gelatinosa, nós vamos estar chamando isso de gelação. Ao contrário, transformando de gel para sol, o nome será dado de solação. Então, isso é muito importante para essas características aí de pseudópodes, né? O citoplasma, ele acaba mudando a sua composição, assim, mais próximo ou não da membrana plasmática, para que a célula possa criar esses falsos pés para estar fazendo aí englobando aí outras substâncias, né? E aí nós vamos estudar agora um pouco. Vou dar um exemplo aqui para esse pseudópode ficar um pouco mais claro. Por exemplo, quando uma pessoa bate na cabeça da gente, e aí, depois de um tempo, a gente vai ver que vai criar aquele galo, né? Aquela deformidade aqui na nossa cabeça. Quando a porção mais periférica da célula fica mais líquida, ela irá se transformar em um prolongamento. Então, a gente bate assim nesse galo que se formou, a gente sabe que isso não é o nosso osso, é uma parte que ficou líquida e aí fez esse prolongamento na nossa testa aqui, que seria esse galo. Então, é assim que acontece com os pseudópodes. O que acontece? Essa parte mais próxima da membrana vai ficar mais lisa e aí vai criar esse prolongamento aí formando os pseudópodes. Aí nós temos logo abaixo a composição da membrana plasmática. De 70% a 80% é de água, a composição total do citoplasma.
de 20 a 30% de proteínas, então a gente vai ter muitas proteínas espalhadas, depois a gente vai ver como que essas proteínas se organizam aí, quais as principais proteínas que estão presentes, e em menor porção nós vamos ter aminoácidos, sais minerais, glicídios, vitaminas, então nós vamos ter vários compostos aí que vão estar participando principalmente do metabolismo, né, da célula. Como nós acabamos de observar, temos o citoplasma figurado lá, que é formado pelas organelas. Então, todas as organelas que estão presentes ali na célula, elas são chamadas de citoplasma figurado. E aí, vamos pensar essa célula como uma figura 3D. Essas organelas, elas não ficam boiando ali dentro. Elas ficam suportadas em uma estrutura do citoplasma, que nós conhecemos como citoesqueleto, que é a parte do citoplasma que nós vamos estudar agora. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente está visualizando aqui uma célula. Aqui essa parte do citoplasma, está bem ampliada essa imagem. E aqui nós temos o citoplasma. Nós temos as organelas que estão imobilizadas aqui pelo citoesqueleto. Então, como eu disse, essas organelas não estão soltas, não estão boiando. Então, tem estruturas que formam o citoesqueleto que estão sendo responsáveis em sustentar essas organelas. E aí nós vamos ter 3 tipos de filamentos. Os microfilamentos, que são esses pequenininhos aqui, que estão entrelaçados aqui na parte superior. Os filamentos intermediários, que são um pouco maior do que os microfilamentos. E nós vamos ter também os microtúbulos, que são esses maiores aqui, com essa cor mais amarronzada, que aí eles vão funcionar como vias. Nós vamos entender um pouco melhor depois. Primeiro, esse citoesqueleto é importante a gente fazer uma analogia com ele, né? Com o esqueleto humano. Então, esse citoesqueleto lembra muito o nosso esqueleto. Qual é a função dele? Dar formato, dar movimento, transporte de substâncias. Então, por exemplo, quando o complexo de Golgi faz uma secreção, ele simplesmente larga lá essa secreção. E uma vesícula vai se formar e vai deslocar até sair da célula. Então, essa movimentação dessa vesícula aí, que vai excretar alguma coisa do complexo de Golgi, ela é facilitada justamente pelo citoesqueleto. Aqui nós vamos estudar esses três filamentos, né, desse citoesqueleto. Primeiro, nós vamos falar do microfilamento, que é esse menor aqui, que vai estar tá bem visível aqui nessa parte superior, né, está bem entrelaçado. Esse microfilamento, ele é composto de proteínas que nós vamos chamar de actina. A actina, ela está diretamente relacionada com o movimento da célula. Por exemplo, em células de contração muscular, a actina, nós vamos ter 2 tipos de proteína, actina e miosina. Então, a actina, ela vai estar deslizando sobre a miosina e aí nós vamos ter o efeito de contração muscular. Então, por ela estar compondo o microfilamento aí, ele vai ser responsável justamente pela movimentação da célula. Movimentação tanto interna quanto externa. Nós temos os filamentos intermediários aqui. Esses filamentos intermediários são formados por proteínas queratina. Essa proteína queratina aqui, ela vai estar responsável pela estrutura e pelo formato da célula. Então, como a célula vai se comportar, como ela vai se direcionar, vai ser vai estar diretamente ligado ao filamento intermediário, que é formado pela queratina. E por último, não menos importante, os microtúbulos aqui, que são regiões maiores aqui, que vão formar vias. Ele vai estar, ele é composto por proteínas chamadas de tubulina. Então, a gente vai ter essas proteínas aí facilitando o posicionamento. Então, ele que vai dar o posicionamento do núcleo, ele que vai dizer onde o núcleo deve estar, ele que vai dar posicionamento para todas as demais organelas, e aí ele que vai estar responsável por toda a organização celular. Aqui nessa imagem do lado, a gente tem aqui a imagem mais ampliada, né, desses
nesses microfilamentos aqui. Nós vamos ter primeiro o microfilamento aqui formado de actina. Aqui, filamento de actina. Esse aqui é o microtúbulo, esse mais espesso aqui que eu acabei de mostrar. E nós vamos ter também os filamentos intermediários aqui formados por queratina. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre as funções do citoesqueleto. Nós temos listado aqui 6 funções. Primeiro, nós vamos falar sobre a regulagem de pH na célula. Então, é necessário que a célula tenha um pH equilibrado para que as funções dela ocorram, as reações ocorram normalmente. Então, a gente vê ali, por exemplo, as enzimas dos lisossomos, enzimas digestivas. Então, essas enzimas, elas só funcionam em um determinado pH. Então, quando elas estão ali dentro daquela bolsa, que é chamada de lisossomo, elas estão com um pH diferente do pH que está dentro do citoplasma. Então, é necessário uma regulagem de todo o pH na célula para que as reações ocorram normalmente. Segundo, nós temos a síntese proteica, já que o citoesqueleto está diretamente relacionado aí com a sustentação e organização, né, das organelas dentro do citoplasma. Então, a gente vai ter aí ele organizando os ribossomos, os ribossomos que também estão presentes ali dentro do retículo endoplasmático rugoso, né, que estão diretamente relacionados com a síntese proteica. Nós vamos ter aí a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose. Ela é a primeira etapa da respiração celular ou do processo de fermentação, está diretamente ligada aí com a síntese de ATP, da nossa moedinha de energia. Então, a gente vai estar estudando ela especificamente nas próximas aulas aí, a respiração e o processo de fermentação. Temos também o metabolismo, então é ali naquela região do citoplasma ali, que nós vamos ter as reações de construção de substâncias, que nós vamos estar chamando de anabolismo. Só lembrar de anabolizantes, crescer, então construir reações, anabolismo, e nós vamos também ter a quebra de reações, que nós chamamos de catabolismo. Então, é necessário esse meio aquoso aí, a gente sabe que a água é essencial para que o metabolismo aconteça, e além do metabolismo, uma das funções do citoesqueleto é a sustentação. A gente viu que ele está diretamente relacionado com a posição e a sustentação ali das organelas do citoplasma figurado e também do movimento. Coloquei 2 imagens aqui. Essa primeira aqui é o movimento ameboide, então que eu estava falando para vocês ainda agora. A gente sabe que tem a parte gelatinosa e a parte mais líquida do citoplasma, que nós chamamos de aloplasma, né? E aí, o que acontece? Nesse movimento ameboide, aí nós temos a formação dos pseudópodes aqui na ameba. Então, a gente vê que esses movimentos fazem com que haja a criação de prolongamentos aqui, que vão fazer com que cresçam o que formem esses pseudópodes, e aí vai facilitar o movimento também da ameba, né? Então, aqui a gente vai ver que tá, olha, se movimentando o citoplasma. E aí a gente vai ter aquela mudança de gelatinoso para líquido. Sabemos que aqui no ectoplasma, aqui mais próximo da membrana, a gente tem uma parte mais gelatinosa e aqui mais próxima do núcleo uma parte mais líquida, o endoplasma. E aí nós vamos ter essa troca dessa parte gelatinosa para a parte líquida para poder criar esses prolongamentos aqui chamados de pseudópodes. E aqui na imagem em cima nós vamos ter o movimento de ciclose, que é o movimento contínuo e cíclico do citoplasma. Então aqui são células vegetais. Essa organela esverdeada aqui são os cloroplastos, então a gente vai ver que esse citoesqueleto vai estar sendo responsável por esse movimento que faz com que os cloroplastos fiquem rodeando aqui ao próximo da membrana aqui nas células. Por hoje é só, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente já vai continuar estudando as organelas. E aí vou mandar as atividades. Tem bem questões, coloquei bastante questões bem contextualizadas, bem atuais. E aí qualquer dúvida pode estar me acionando que eu tiro a dúvida. E se possível, na próxima aula, se você quiser, a gente pode estar completando todas essas questões. Então, até a próxima, boa noite, tchau!